Jesus, bom e amantíssimo Mestre, aqui estamos todos reunidos em pensamento e em energia em Teu nome, para Te rogar a paz, o amor e a misericórdia para as nossas atividades realizadas, não somente na Casa de Guará, mas em todas as instituições espíritas que nesta fase da pandemia trabalham através de todos os métodos ao seu alcance para que possam transmitir o Teu Evangelho, a fim de alcançar os corações necessitados, enclausurados nas suas residências e afastados da convivência normal dentro das atividades espíritas. Por isso, querido amigo Jesus, eu rogo em Teu nome, através dos espíritos amigos que nos ajudam nesse instante, favorecer-nos com a Tua inspiração, através da querida benfeitora irmã Joana de Ângeles e da irmã Amélia Rodrigues, para que possamos, com a sensibilidade que aqueles corações bondosos demonstram na interpretação do Teu Evangelho, que possam, através dos meus lábios, transmitir essa semeadura alcançando outros corações, favorecendo-os com a esperança, com a paz, com a luz, com o amor. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Nesse instante, nós vamos começar a nossa interpretação de mais uma página do Evangelho. Desta vez, nós temos um capítulo muito interessante, que é o capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já avisamos em várias oportunidades, mas é possível que alguém nesse momento não tinha ainda oportunidade de nos acompanhar, de não frequentar a Casa de Guará, mas lá nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as orientações da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Neste livro da veneranda benfeitora, em cada capítulo, na maioria das vezes, ela interpreta, atualiza o pensamento de Jesus e estuda um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em outras vezes, ela divide o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em 2 oportunidades de estudo e até mesmo em 3 vezes, quando nós vamos sentir a grandiosidade do conteúdo apresentado naquele capítulo pelos espíritos superiores, através do nosso codificador Allan Kardec, e ela divide para facilitar o entendimento, observar o engrandecimento das informações que estão ali, para que possamos melhor compreender, internalizar e praticar os ensinos. É o caso deste capítulo de número 13. Ela dividiu em 3 estudos. O primeiro capítulo foi abordado pelo nosso irmão Patrick, com o título Infortúnios Ocultos. São aquelas dores, aqueles sentimentos, aquelas necessidades que estão internas dentro da pessoa, e nós vamos, orientados pela irmã Joana de Ângeles, a procurar identificar a sensibilidade nossa, aqueles infortúnios que os outros irmãos têm dentro de si, e que muitas vezes não falam, não conversam, não choram, mas a dor está lá dentro. Repare como a veneranda benfeitora é uma professora, é uma mestra maravilhosa. Olha o conteúdo do caminho. Primeiro, identificação dos infortúnios ocultos. A segunda parte foi a beneficência, abordada pela irmã Carmélia. Nessa parte, ela nos ensina, como ela diz, a fazer a beneficência bem feita, atender às necessidades do paciente, daquele sofredor, daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo, amiga que está passando por infortúnios. Então a beneficência, como ela define, é a arte de fazer o bem bem feito. Por isso que ela mostra nessa segunda parte. Mas, para se fazer a beneficência, como ela mesma avisa, é preciso que nós tenhamos piedade.
Porque se não tivermos a piedade emoldurando a nossa beneficência, a beneficência é somente uma simples filantropia. Por isso que nós vamos estudar hoje a piedade. E ela cita aqui, na indicação do evangelho dela, do livro dela, o item 5 e mais o item de número 17. No item 5, nós vamos observar uma passagem muito interessante, quando Jesus está no templo de Jerusalém, na área onde se encontra o gasofilácio, e aí aparece a seguinte mensagem: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, que era um reservatório de cobre alto que as pessoas botavam ali as suas moedas. A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Como é que se sabia que era abundância? Porque a zoada que fazia do gasofilácio indicava que eram muitas moedas que caíam ali. Nisso veio também uma pobre mulher que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Veio uma pobre mulher, segundo o evangelista que está aqui escrevendo, que é o evangelista Marcos, no capítulo 12. Ele não identificou a característica, o estado civil delas, que é apenas uma mulher que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva, olha, Jesus sabia espiritualmente que era uma viúva. Esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, do que lhes, olha, tinha em abundância, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então essa é a mensagem evangélica que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles coloca no capítulo que trata da piedade. Daqui a uns instantes nós vamos ver o pensamento dela a respeito dessa viúva. O importante agora é seguir a outra parte que ela também identificou, a piedade, que é o item de número 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Portanto, as características são maravilhosas. E esse Espírito Miguel continua. Aqui adiante ele diz, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Mais adiante ele ressalta o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, a fazer com que nós tenhamos um progresso na nossa vida espiritual, domando em nós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma para a humildade, a beneficência e ao amor do próximo é a piedade. A piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento dos vossos irmãos, e que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los. Vocês vão observar agora que ele está descrevendo como a piedade age, o que é que ela provoca em nossos corações, em nossas emoções, para poder exteriorizar na forma de ações que nós podemos fazer. Vamos observar agora o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela explica, agora nós vamos entender o que é piedade. Como ela diz aqui, que se nós estivermos fazendo qualquer beneficência e não tivermos piedade nas nossas emoções, o que nós fazemos é só uma filantropia.
Vejamos agora o pensamento dela, a atuação que ela faz aqui, atualizando o pensamento de Jesus, já que o próprio Espírito Miguel falou que em toda a sua vida Jesus praticou a piedade. Olha o que ela nos diz aqui: a piedade é um sentimento excelso. Excelso é um pensamento divino, é um pensamento excelso, é um sentimento. A piedade é sentimento excelso, elevado, porque parte da emoção que compartilha a dor do seu próximo e busca diminuí-la. É um sentimento maravilhoso, porque parte da nossa emoção, aquele que sente a dor do seu próximo dentro de si e busca diminuí-la. Por isso que ela diz, continua dizendo, possuidor de um potencial dinâmico, não fica somente na expressão exterior, transferindo-se em ação de beneficência, sem a qual a beneficência seria apenas uma forma de filantropia. Vocês agora vão observar, quando se fazem entregas, qualquer um de nós que podemos fazer isso, mas sem aquela piedade dentro de nós, sem aquela emoção de querer ajudar o outro, de querer diminuir a sua dor, estamos fazendo apenas filantropia. A participação da piedade é imprescindível para poder mexer com o nosso coração, para poder ajudar com mais intensidade, através dos nossos atos, do nosso pensamento, do nosso abraço, do nosso sorriso. A piedade é filha dileta do amor, que surge no homem quando este se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com o seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir. E mais adiante ela diz, ao tempo em que a piedade verte, derrama, exterioriza compaixão, eleva a alma que se desdobra para viver ao lado do sofrimento e diminuí-lo, minimizá-lo, oferecer a linfa que mitiga a sede e o pão que elimina a fome. Por isso que nesse momento nós pensamos naquilo que o nosso irmão Vicente de Paulo nos falou, quando nós falamos sobre o aniversário da irmã Luísa de Marilac. Eu não sei quem é o mais necessitado, se é o faminto que pede pão ou é o rico que pede amor. Joana, já em outro livro, ela disse, hoje há muito mais falta de amor do que de pão para as pessoas se alimentarem. Ela continua dizendo, torna-se a piedade ainda mais grandiosa quando alcança o fulcro, lá o início, o fulcro oculto dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria de viver, fazendo-se silêncio que sabe ouvir. Olha o tipo de procedimento, fazendo-se silêncio que sabe ouvir, fazendo exteriorizar a palavra oportuna que esclarece e consola, fazendo gestos de entendimento e realizando a participação como sirineu, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato dignificante. O sirineu foi aquele homem da cidade de Cirene que quando Jesus caiu, ele foi e ajudou a carregar a cruz de Jesus com um braço aqui no ombro e o outro ainda pegou Jesus para carregar. E isso, como ela diz aqui, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato dignificante, um anonimato elevado, sem querer aparecer, sem querer se identificar. Então eu vou repetir só porque isso já me orientou muito e eu sempre observo naquilo que nós devemos fazer e realizar junto com a beneficência. Torna-se ainda mais grandiosa quando alcança o fulcro, o início, a fonte oculta dos sofrimentos íntimos. Esses sofrimentos que dilaceram, acabam com a esperança e a alegria de viver. E como é que eu faço isso? Fazendo silêncio que sabe ouvir.
eu me calo para poder ouvir o que a pessoa quer me dizer. Eu elevo o meu coração para Jesus e cito, inspirado, palavras oportunas para esclarecimento e para consolo, fazendo gestos de entendimento e participando como sirineu, ajudando a carregar a cruz do outro no anonimato dignificante. E aqui ela continua na outra página. Ademais, ao realizar a sua parte, a piedade faz que o ser, quer dizer, que eu volte para dentro de mim o pensamento e considere quanto eu gostaria de receber, caso se encontrasse no estado que deplora no meu próximo. Quanto eu gostaria de estar de poder ser ajudado a mais se estivesse no lugar dele do que eu estou dando. Assim, aumentando a capacidade de ajudar. Olha, com alegria, com entusiasmo, colocando-se no lugar do outro, imaginando quanto gostaria de receber a mais. E aí isso me motiva também a realizar esse mais, esse plus, para ajudar esse irmão que está precisado. Ela diz uma frase aqui marcante. Ninguém é destituído do sentimento piedoso. Ninguém, todos nós temos essa piedade, mas nem todos os corações se abrem para externar a piedade quanto deveriam, vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade ou de presunção, que os tornam desditosos, não obstante possuindo a generosa fonte da fraternidade. E aqui nós vamos ver como ela vai ainda se adentrando nisso. Não existe, portanto, quem não possa dispor da ação da piedade. Porque esse sentimento pode ser talvez o mínimo que a gente possua quando se está carente, na desolação ou na miséria. Mas nós podemos utilizar a piedade para ajudar outros que estão piores do que eu na mesma situação, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar e para glorificar a vida. Mesmo que tenhamos pouco, a nossa piedade vai ser despertada sentindo a necessidade do outro para que podemos repartir até o pouco que nós temos para ajudar. Esse é o sentimento. Vejo como a piedade é valiosa. A ação dela, na ação da beneficência e na ação da identificação dos infortúnios ocultos, é de um valor admirável, deslumbrante, necessário e que provoca realmente esperanças no coração daquele que recebe. Agora ela vai falar sobre a viúva. Eu vou apenas lembrar, aquela senhora foi, depositou 2 moedinhas de 10 centavos, que diante dos outros que brocavam abundância, parecia que não era nada. Mas Jesus disse, na realidade foi ela quem deu mais, porque ela deu aquilo que lhe faltava. Ela deu aquilo de que ela iria ter necessidade. Agora vejam as explicações da veneranda benfeitora Joana para que nós possamos entender isso. A viúva da narração não titubeou, quer dizer, não vacilou em doar tudo que ela tinha, que era quase nada. Mas a sua doação foi a dádiva mais expressiva, porquanto os outros haviam dado o que eles não fariam falta. Não ia fazer falta para eles, porque eles tinham demais, deram em abundância, ou deram por ostentação, por orgulho, já que teria o mesmo que os deixar na terra quando a morte os convidasse ao retorno do plano espiritual. Isto porque, à luz da psicologia profunda, aquela viúva compreendeu que também era ser humano, que fazia parte da comunidade, viúva, mas não extinta, que vibrava, desejando que a sociedade se mantivesse em níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a sua cota, por menor que fosse. Então ofereceu tudo do que dispunha. O que representava o gasofilácio? Representava donativos que os sacerdotes convertiam em benefícios para a comunidade, para suprir as necessidades, a ajuda da coletividade. Eram recolhimentos, eram doações
de aplicação específica. A veneranda Joana sabia e sabe o destino dessas moedas para onde iriam. Era para a sociedade e para ajudar a comunidade. O que foi que aconteceu? O que é que ela diz aqui? A viúva compreendeu que também era ser humano. Ela fazia parte da sociedade. Ela recebia os benefícios daquele dinheiro que os outros botavam. Vira a maturidade da compreensão, o sentimento que ela tinha, era também ser humano. Ela fazia parte da comunidade. Era viúva, mas não extinta. Ela estava viva, usufruindo de tudo. E vibrava, desejando que a sociedade se mantivesse em níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também sua cota, por menor que fosse, e então ofereceu tudo do que dispunha. E nesse instante, meus queridos irmãos, eu vejo com o coração o quadro de trabalhadores que o Grupo Espírita Casa de Guará tem, mantendo não somente a nossa instituição, água, luz, telefone, limpeza, funcionário, como também o Recanto de Potira. Água, luz, limpeza, funcionário e as feiras mensais que atingem 5 a 6 mil reais todos os meses, mas desde o início nunca faltou um alimento para aquelas gestantes e crianças carentes. Nós temos irmãos do nosso quadro que moram em outras cidades. Tem uma irmã que trabalhou aqui conosco, hoje está em Belo Horizonte, mas todo mês ela deposita a sua mensalidade, quer dizer, o seu óbolo, a sua contribuição, porque ela é de longe, mas ela sabe que a comunidade da Casa de Guará tem despesas, tem compromissos a realizar, principalmente com as gestantes e as crianças carentes, que elas nos recebem todos os meses, no dia marcado, nunca faltamos, como está sendo feito agora, guardadas as devidas procedimentos, observações dos nossos órgãos de saúde, para que tudo se realize em perfeita segurança. Mas elas vão com alegria, porque sabe que nós nunca faltamos, porque você que está me acompanhando, você que é trabalhador da Casa de Guará, nunca deixou de realizar sua contribuição, porque você compreende e você usufrui de tudo aquilo que é oferecido pela casa. Não falo da assistência espiritual, porque os espíritos não se preocupam em cobrar, mas tem a manutenção da casa, pintura anual, limpeza, salários de 2 funcionários, enfim, o que eu já falei para vocês. Vocês são como aquela viúva, vocês sentem parte da comunidade. Vocês usufruem de tudo e por isso vocês têm a consciência elevada de fazer as suas contribuições sem que ninguém as cobre. O que nós não fazemos cobranças, mas agora mesmo, nesse período de quarentena, nós temos 3 irmãos nossos, Jamile, José Carlos e Vitor Hugo, que estão de plantão todas as sextas-feiras. E sextas-feiras, pela manhã, de 9 às 12, eles recebem as mensalidades que aquelas pessoas fazem, os trabalhadores da Casa de Guará e outros sensíveis que têm essa compreensão. Como Joana disse, é preciso ter piedade no coração, e todos têm, mas muitos não fazem com que essa piedade desperte. Mas o trabalhador da Casa de Guará faz, sem exceção, todos são comprometidos. Todos sabem que nós temos a sustentação da nossa casa para fazer e todas as coisas a realizar. E todos colaboram indistintamente, cada um dentro da sua possibilidade, mas não importa, o óbolo da viúva representou a maior doação segundo Jesus. Lá não importa se dá pouco ou muito, o importante é que participe, não deixe nas costas dos outros despesas que poderão usufruir. Nós temos muitas nas 2 instituições, mas isso é que eu fico feliz por ter trabalhadores vinculados à Casa de Guará, comprometidos com a manutenção da casa, a sustentação, colaborando, sem faltar uma mensalidade. Lembrando sempre, todos os meses, para que tudo seja realizado, tudo seja cumprido, tudo seja feito dentro dos padrões, como Jesus falou aqui, Joana de Ângeles fala, olha, o comprometimento. Todos os trabalhadores da Casa de Guará, eu vou adaptar aqui o texto, compreendem que também são seres humanos, que fazem parte da comunidade da Casa de Guará e responsabilidade do Recanto de Potira. Eles são vibrantes, desejando que as 2 instituições
se mantenham em níveis aceitáveis para tornar os relacionamentos interpessoais dignos, tornando-se necessária também a cota de cada um, por menor que seja. E então eles não esquecem. É isso que eu admiro nesses irmãos queridos da Casa de Guará. Eu beijo o coração de todos eles pelo gesto generoso. E posso me lembrar de uma aqui, que esse foi um trabalhador dedicadíssimo da evangelização infantil, ele e a esposa, Alexandre e Bela, que foram transferidos para Salvador. Quando eles saíram, ele chorou nos meus ombros. Eu disse: não, Deus está lhe mandando para lugar onde você pode servir também. E você continue com esse seu ideal de ajudar as crianças. De longe, é todo mês, ele não esquece. Ele e Bela, comprometidos com a Casa de Guará e com o Recanto de Potira. E isso é uma sensibilidade que realmente eu admiro muito. E vejam agora que nós vamos agora, para concluir, o último parágrafo que a veneranda benfeitora nos diz aqui. A piedade de Jesus era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar os homens que aos sofrimentos faziam jus, mereciam, mas que poderiam ter diminuídos esses sofrimentos por esforço próprio ao se entregarem aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. Sempre ela está trabalhando disso, porque no plano espiritual nós temos a possibilidade de escolher as nossas provas, aceitar as nossas provas. Aí está no item 16, no Código Penal da Vida Futura, que está inserido no livro Céu e Inferno. Nós escolhemos, delineamos, e todos os espíritos amigos torcem pelo sucesso da nossa reencarnação, e por isso nós vibramos. Mas quando nós aceitamos, após o arrependimento, o segundo passo é a expiação. Nós reencarnamos tendo dois caminhos. O primeiro, conhecimento de que pela lei de causa e efeito, todo o sofrimento produzido nas outras pessoas, nós vamos receber de retorno. Ou então nós nos decidimos com a consciência de responsabilidade para dizer: Senhor Jesus, olha, eu tenho consciência, reconheço a minha culpa, a transgressão às leis de amor, provoquei muitas dores e lágrimas nas outras pessoas, e tudo isso ocorrerá como o teu coração, os teus lábios exteriorizaram para os apóstolos lá quando foi preso a mando dos sacerdotes: Pedro, guarda a tua espada, porque quem matar pela espada perecerá. É a lei de retorno, é a lei de causa e efeito. Então, quando eu vou reencarnar, eu sei que tudo isso voltará para mim, mas Deus é tão misericordioso que me dá uma forma de compensar as ações transgredidas da lei de amor com ações no campo do bem, ações no campo da caridade. É por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela identifica lei de compensação ou lei de causa e efeito. Nenhum outro espírito deu esse título à lei de causa e efeito. E por que lei de compensação? Porque se nós empreendermos os nossos propósitos, a nossa vontade de exteriorizar nossa piedade, fazendo a beneficência gloriosa, descobrindo os infortúnios ocultos e nos tornando realmente trabalhadores de Jesus, realizando o amor na sua sublimidade, quando ele muda o nome para caridade, nós vamos compensar tudo isso com as nossas ações negativas do pretérito e vamos nos deslumbrar com a nossa libertação, com a nossa desvinculação da dor, porque nós vamos diminuindo a proporção que aumentamos as nossas ações no campo da caridade. É uma coisa sublime essa lição de hoje, é uma lição que eu recomendo para que vocês novamente leiam o capítulo em casa, analisem, verifiquem e vamos tomar uma decisão segura, uma decisão a favor de Jesus, para que possamos efetivamente sermos dignos e merecedores de continuarmos nas fileiras espíritas, segundo as pegadas luminosas da irmã Joana de Ângeles, do irmão Francisco de Assis, para não nos desviarmos através da prática do bem da direção de Jesus. Eu vou concluir com uma história muito interessante atribuída ao rei Salomão. Eu digo atribuída porque
eu não posso dizer que vi em alguns livros ou testemunhos, porque há muitos anos antes de Cristo. Mas ele foi conhecido no mundo pelas suas decisões equilibradas, uma justiça bonita, apoiada na identificação dos infortúnios ocultos, na beneficência e na piedade. Nessa história vocês vão identificar todos esses 3 passos abordados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Foi quando morava na cidade de Jerusalém, quando o rei Salomão tinha o seu poder e a sua glória, moravam 2 prostitutas numa mesma casa pequena. E na mesma época as 2 engravidaram. Após o tempo normal de gravidez, as 2 crianças nasceram, 2 crianças lindas. E aquela convivência durou, maravilhosa, foi uma comemoração muito grande. 30 dias depois, uma dessas prostitutas, dormindo com seu filhinho, acordou de noite e viu que o menino estava morto. 30 dias, mais ou menos. Aí o que foi que ela fez? Com a índole um pouco negativa, ela pegou a criancinha morta, foi em ponta de pé para o quarto da outra, colocou junto do corpo e pegou o outro menino vivo, trouxe para ela e colocou lá. Quando foi de manhã, que a outra acordou, que eu foi dar mama à criança, a criança estava morta. Mas quando conferiu, mãe é mãe, disse, não, esse não é meu filho. E aí correu no quarto da outra, chegou lá e disse, não, esse aqui é meu filho. Aí pronto, a briga foi feia, a outra temanda, a outra tinha uma índole má, brigou, foram para a rua se estapear, e aí os guardas do palácio pegaram as 2, como era a ordem de Salomão, ele queria resolver tudo, ele tinha um coração generoso, um espírito de justiça muito grande, e aí colocou as 2 lá na audiência e começaram a falar. E a Má, com o menino na mão, não, o filho é meu, ela quer roubar meu filho, ela quer tomar meu filho, e a outra dizendo, não, o filho que é meu, o filho dela morreu, contou a verdade. E Salomão estava observando isso, e como a coisa estava se rendendo e nenhuma que iria chegar a um acordo, nem fazer justiça, a Má estava dizendo que era dela, e a outra, que era a verdadeira mãe, chorando, reclamando que o filho era dela. Salomão tomou uma atitude, chamou um dos guardas mais próximos e disse, pega esse menino pelas pernas. Ele levantou o menino assim, abriu as pernas, o menino de cabeça para baixo, e mandou o outro soldado que abrisse, cortasse no meio a criança com a espada mais afiada. Quando o soldado veio, que suspendeu, aguardando a ordem para cortar o menino em 2, para dar um pedaço a cada uma, porque ele disse, eu vou mandar cortar e dar um pedaço a cada uma e vocês saem daqui e vão se acertar longe. Aquela malvada disse, sorrindo, se ele não ficar para mim, não fica para ninguém. E a outra, o que foi que fez? Quando viu a decisão, que a faca, a espada estava brilhando à luz do sol da manhã para cortar a criança, ela se ajoelhou e diante do rei Salomão e disse, em nome de Jeová, em nome de Jesus, em nome de Esaú, Isaque e Jacó, em nome de Moisés e de todos os profetas, eu te peço, rei Salomão, não mate a criança e dê a criança para ela. Ele olhou, imediatamente ele disse, tomem a criança dela e dê a verdadeira mãe, porque mãe só é aquela que é capaz de morrer, aquela de renunciar tudo para que o filho continue vivo. Portanto, essa é a verdadeira mãe. Enquanto ele deu isso, a outra, que era má, saiu correndo do palácio. Então vocês vejam o princípio, olha, o infortúnio oculto, ele sentiu a dor que estava dentro daquela mãe, ele sentiu a necessidade de fazer a beneficência e fez usando da piedade, do amor que ele tinha para tomar uma decisão dessa. E a mãe verdadeira se identificou com facilidade aos olhos dele, porque a emoção dele, o amor estava exalado para que realmente ele pudesse tomar uma decisão dessa. Que Jesus nos abençoe sempre, que sejamos sempre como aquela viúva do gasofilácio, que possamos, mesmo cansados, mesmo com os joelhos todos mastigados, doídos, como Paulo disse, desconjuntados, vamos nos levantar para ajudar uma pessoa, não vamos negar um passe, não vamos negar uma palavra amiga, não vamos negar, se tivermos um pão, vamos dar a metade, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o bem, porque estamos num planeta de expiação e provas, nós sabemos disso,
Nós estamos aqui em processo evolutivo de educação para a espiritualidade maior. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Precisamos internalizar o sentimento de liberdade espiritual, de eternidade. Nós somos criados simples e ignorantes, como está no Livro dos Espíritos, simples em questão da nossa constituição, ignorantes, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, do grande fanal que nos aguarda no futuro na direção das estrelas. Abramos o nosso coração, façamos com que o amor se transforme nas ações da caridade e benefício para os outros próprios, porque com essa ação nós vamos trazer para nós o alívio das nossas dores. É nesse sentido que nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe sempre, que ilumine os nossos caminhos, que nos faça cada vez melhores, compreensivos e bons, que nós possamos, exemplificando as lições que Ele nos deu no Evangelho, vivenciar todas aquelas lições como Ele nos deu o exemplo e deu todas as orientações devidas, para que possamos ser dignos e merecedores de continuar solicitando a Ele que nos transforme em símbolo da paz, do amor e da luz para todos que encontrarmos pelos nossos caminhos. Que a paz do Mestre permaneça sempre nos corações de todos vocês. Que Jesus ilumine os seus corações, ilumine os seus lares, ilumine todas as suas famílias, envolvendo de luz e de muito amor. Que assim seja.